Você, Freixo, já sofreu provavelmente uma série de ameaças, mas alguma que realmente te deu medo de tipo, olha, essa me parece que não é só um louco me mandando um telefonema aqui. Você já teve medo mesmo pela tua vida? Eu acho que medo a gente tem sempre, porque muita gente confunde, Rafinha, assim. Você tem coragem, então porque você não tem medo. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, a coragem só serve para quem tem medo, né? O cara que é corajoso sem medo, ele é só um idiota, né? É um valentão. A coragem tem que ser um instrumento para você superar o medo e não deixar isso paralisar ou acabar com a sua vida. Então, em primeiro lugar, é assim que eu olho para o medo e para a coragem, né? Coragem não é uma coisa de valente nem de herói. A coragem é apenas uma forma de você reagir a determinado medo que você sente. Por que eu fui ameaçado? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem essa clareza, né? Não é porque eu estou devendo a agiota, né? Não é porque eu estou, enfim, peguei uma mochila, né? Não tem nada disso. Seria um bom motivo para uma ameaça. Deixar muito claro isso. Né? Na verdade, eu fui deputado estadual no Rio, eu presidi a CPI das milícias em 2008, né? Lá se vão alguns anos. Essa CPI que investigou a ação das milícias, as milícias estavam num momento muito forte em ascensão, onde muita gente defendia as milícias, e eu fiz a CPI das milícias, presidi a CPI, levou à prisão 240 milicianos. Então não foi uma CPI que terminou em pizza. Né? Mudou a opinião pública sobre milícia, gerou para todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro com a CPI das milícias. Então, a partir daí, eu fui muito ameaçado e não estou reclamando, sabia que isso ia acontecer e cumpri o meu papel. Fiz outras CPIs pesadas, tráfico de armas e tráfico de munições. Enfim, eu sempre trabalhei com o tema da segurança pública nos mandatos do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro justifica eu ter entrado nesses assuntos. E isso gerou muita ameaça. Sempre foi uma situação muito grave, porque eu estou tratando de crime organizado. Estou tratando de máfia. Eles são capazes de fazer isso. Os momentos mais delicados, eu nunca recebi uma ameaça direta. Alguém me parou e falou, ou alguém ligou para mim. Mas os serviços de inteligência da polícia e do Estado sempre detectaram planos para me matar e me avisavam. Né? Então eu ando com escolta, o que é mais do que óbvio, né? Alguns fascistas de plantão do Rio tentam tirar a minha segurança, mas enfim, faz parte do jogo baixo da política do Rio de Janeiro, é uma máfia que governa o Rio. Né? Eles são capazes de fazer isso. Né? Mas enfim, então... Eu ando com carro blindado, com escolta, tenho os meus cuidados desde 2008, desde a CPI das milícias. Os momentos que eu senti mais peso foi o momento onde eles mataram a Patrícia Scioli, não sei se você vai lembrar, a juíza, que era minha amiga, né, que tinha enfrentado as milícias, ela estava sem escolta, né, e ela foi executada na porta de casa. Né? A Patrícia tinha se reunido comigo, tinha um relatório da CPI, assim, me ajudou, era uma amiga. Quando eles fuzilaram a Patrícia, evidentemente, assim, alguém que é capaz de matar uma juíza, né, e o mesmo grupo, óbvio... Não vai pensar duas vezes para matar o Freixo. Claro. Então ali se materializou, né, esse medo, ali era real. Né? Quando eles mataram a Marielle, né, que trabalhou comigo durante 10 anos, minha grande amiga, sem nenhuma razão, porque a Marielle não investigou milícia, a Marielle... enfim, não tinha a Marielle não tinha segurança porque não tinha nenhuma ameaça, não tinha nada que justificasse. Era uma vereadora muito bem votada, uma pessoa muito querida. E foi executada brutalmente, aliás, mais de 3 anos, até agora a gente não sabe quem mandou matar, o que é muito grave. Né? Então, nesses momentos onde você vê do que esses caras são capazes, esses momentos dão um peso maior. Mas nada que me faça me arrepender ou recuar. Não tem recuo. Agora, que eu convivo com esse medo, e esse medo me gera cuidado e a coragem no sentido de não me paralisar, porque o que eles querem é que eu pare, que eu desista, que eu vá embora. Né? O medo tem uma razão que eles tentam fazer você sentir. Então isso seria muito fácil, né? Da sua parte, dar um passo atrás e falar, não vou colocar a minha família, a minha vida em risco. Exatamente. Mas deve ter sido uma decisão complicada essa de entrar nessa luta, assim, não? Rafinha, deixa eu te contar uma coisa, assim, que eu já falei em outros lugares, mas pouco. Eu me tornei deputado em 2007, no mesmo ano que o Cabral virou governador do Rio de Janeiro, e aí começa uma história também específica do Rio. E eu fui oposição ao Cabral do primeiro ao último dia do Cabral, né? Mesmo quando muitos achavam que era o máximo, que o Rio de Janeiro era né, a grande potência, eu falei, olha, tem coisa aqui acontecendo, denunciei no Ministério Público. Pois bem, em 2006, durante a campanha, a milícia matou meu irmão, né? Irmão de pai e mãe, né? Irmão
do meio, né, o Renato, tinha 34 anos na época. Ele, meu irmão, deixou 2 filhas pequenas. Era um cara politicamente ativo? Não, cara, ele não tinha nada a ver com política. Ele tinha comprado um apartamento na Caixa Econômica Federal, um apartamento desses financiados pela Caixa, né? Que os setores populares... Eu venho de família muito humilde, né? Periférica, né? Da periferia de Niterói. Meu irmão casado comprou um apartamento num conjunto habitacional e no centro de Niterói, e, enfim, Caixa Econômica Federal. E ele se tornou síndico do condomínio junto com alguns amigos que compraram naquela possibilidade. Tinha uma série de coisas erradas no condomínio. Lá em casa a gente sempre foi muito, né, correto. Meu pai foi camelô com 9 anos de idade, foi padeiro com 12, né, e virou inspetor de colégio, né, que é essa figura que ficava no pátio, simpático, sabia lidar com todo mundo. Mas meu pai só sabia escrever praticamente o nome, uma pessoa muito humilde. Mas educou a gente com um rigor muito grande dessa coisa de, tem que ser certo, né? Assim, na humildade dele, foi um pai espetacular. E meu irmão era muito correto. E aí ele foi moralizar o condomínio. Né? Falou, o que está errado, transparência, vai ter que ser assim. E um dos problemas era a segurança do condomínio, que era feita por um grupo de policiais de forma irregular. Meu irmão chamou os policiais, meu irmão e os outros chamaram, falaram, vocês vão ter que abrir uma empresa, essa empresa vai ser contratada, vai ter um contrato, tudo dentro da lei. Não queremos. Eu falei, não há possibilidade de continuar da forma que está, né? Vai ser feito dentro da lei. Se vocês não fizerem, eu vou mandar embora, vou pagar todos os direitos e vou contratar uma empresa. Dito e feito, os caras entraram na justiça e perderam. Alguns dias depois, meu irmão foi assassinado. Cara. Isso é quantos anos era que ele tinha? Meu irmão tinha 34 anos, foi em 2006. E você tinha quantos anos, né? Eu sou 5 anos mais velho que meu irmão, então eu ia... 39 anos. 39. Não, na verdade eu tinha 40 e ia fazer 41. Perdão, meu irmão tinha 34, eu tinha 39 fazendo 40, exatamente. E aí eu enfim, né, olhei para aquilo e falei, olha, não dá, minha família, que é um pai e uma mãe enterrar um filho, né? Então eu lembro muito, né, de que eu recebi a notícia de que meu irmão tinha sido baleado. Eu fui para o hospital correndo, eu e meu outro irmão, eu tenho irmão caçula. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava morto. Foi, enfim, queimar roupa, foi uma covardia. Eu entrei no hospital, vi meu irmão morto, assim, muito difícil. E eu tinha que avisar meu pai e minha mãe, né? Como é que você avisa um pai e uma mãe que... E a nossa família era muito unida, muito, né, um fortalecendo muito o outro. E eu lembro que eu liguei e falei, olha, é melhor trazê-los para o hospital, porque no hospital, pelo menos eu tenho médicos aqui que, dependendo da reação que eles tenham, a gente tem como, né, atendê-los. Melhor do que eu avisar em casa. Claro. E aí eu falei, olha, avisa que ele sofreu um acidente de carro, né, isso eu inventei na hora, né, avisa que ele sofreu um acidente de carro, estou no hospital para eles virem para cá. Poder trazer eles para o hospital. Né, para trazê-los para o hospital. Foi o que eu pensei na hora. E aí os amigos e tudo trouxeram. Quando eles chegaram, eu já tinha avisado aos médicos, já tinha uma equipe médica esperando. A minha mãe foi muito forte, né, como aliás as mulheres são muito mais fortes do que os homens nesses momentos, né? Meu pai desmontou e olhou para mim e falou assim, mas o que houve? E aí eu tive que falar a verdade, né? Eu falei, não foi acidente de carro, né? Ele foi assassinado. Aí você imagina uma família humilde, né, que superou uma série de situações, assim, né, que trabalhou a vida inteira, que deu educação para os filhos, enterrar um filho, assim, pela violência, né? Então eu sei que é essa dor que tantas famílias do Rio e do Brasil sentem, né? A dor de perder alguém para a violência é muito inaceitável, não há conforto. E aí meu pai me segurou e falou o seguinte, não é possível, eu nunca dei um tapa num filho meu, né? Quando meu pai falou isso, ele falou, ninguém pode matar meu filho, eu nunca dei um tapa no meu filho, né? Eu nunca encostei um dedo no meu filho, eu eduquei só com amor, que acho que o Brasil precisa, né? Entender que você educa com amor, claro, né? Assim, não é a violência que resolve as coisas, seja na família, seja na política, né? Então, quando eu olhei isso, eu falei, cara, meu pai não vai sobreviver, meu pai não vai aguentar, né? Eu olhei para minha mãe, ela estava, enfim, destruída, mas entendendo que ela tinha que segurar todo mundo ali. Meu pai começou a ficar doente, meu pai ficou 10 anos doente e morreu.
Então, Depressão profunda a partir daquele ele teve momento. uma série de problemas. Ele começou a ter dificuldade de andar, ele começou a ter problema de memória, ele desenvolveu uma série de problemas. Meu pai ficou... depois da morte do meu irmão, eu fiquei durante mais de 10 anos cuidando do meu pai até a morte. Não resistiu. Então, meu pai morreu de dor, de sofrimento. Então, essas coisas, assim, se misturam, né, um pouco. Então, quando eu viro deputado, entendeu, Rafinha? As milícias tinham eleito vários deputados. A mesma milícia que matou meu irmão, que destruiu minha família, que fez aquilo, eu fui eleito junto com vários dos milicianos. Eu olhei para aquela situação e falei, eu não tenho a menor condição de não enfrentá-los. É uma obrigação humana que eu tenho. É um compromisso mínimo de dignidade, né? E aí o primeiro projeto que eu apresentei, o primeiro projeto da minha vida, foi o pedido de CPI das milícias. Fiz com 3 dias de deputado estadual. Sabia que ia ser difícil aprovar. Só aprovei por umas circunstâncias dessas que você não... Aprovei 1 ano e meio depois. Não pensa que o Rio de Janeiro, quando eu apresentei a CPI, falou, que ideia genial, como a gente não tinha pensado nisso. Vamos fazer uma CPI para investigar as milícias. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu apresentei e eu dava risada na minha cara. Né? 1 ano e meio depois, jornalistas do jornal O Dia foram fazer uma matéria sobre milícia, foram descobertos, foram torturados. E aí a imprensa inteira, né, tomou aquilo como grave, e realmente era, e começou a exigir que a CPI das milícias, que eu tinha pedido há 1 ano e meio atrás, fosse aprovada. E aí quem pede, preside, pelo regimento da casa. Como só eu tinha pedido, Sim. eu presidi a CPI. Virou a cabeça. E aí aquilo mudou a história do Rio de Janeiro, mudou a minha história também. Mas eu não me arrependo de nada. Assim. Eu fiz o que tinha que ser feito. Pela minha vida, pela minha história e pelo Rio de Janeiro.